O canal Aqui Tem História apresenta a Revolta da Chibata, os castigos aos marinheiros negros. Tudo começa em 1888, o Brasil tornou-se o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão do povo negro. A mudança recebeu oposição das elites brasileiras, que conduziram a um bem-sucedido golpe de Estado em 1889. Sim, a República foi um golpe de Estado. A instabilidade resultante contribuiu para várias revoltas e rebeliões. No início do novo século, a crescente demanda por café e borracha permitiu aos políticos brasileiros começarem a traçar uma transformação do país em uma potência internacional. Uma parte importante disso seria a modernização da Marinha do Brasil, que tinha sido negligenciada desde a proclamação da República, o que incluía a compra de navios de batalha do novo tipo de encouraçado, Dreadnought. Embora extremamente caros, eles atraíram muita atenção internacional antes de sua entrega. Em 1910, o que acontecia na Marinha do Brasil era uma continuidade do período escravocrata. Essa modernização tecnológica na Marinha do Brasil não foi acompanhada por mudanças sociais, e as tensões entre o núcleo de oficiais contra os tripulantes instigaram muita agitação. Para o recrutamento de fuzileiros navais e homens alistados, em sua maioria eram ex-escravos e filhos de escravos que compunham as tripulações dos navios. As diferenças raciais na Marinha brasileira era evidente, os oficiais encarregados dos navios eram quase todos brancos, enquanto as tripulações eram pesadamente pretas ou mulatas. Para a elite brasileira, a Marinha, junto com outros ramos militares, serviam como depósito para milhares de jovens negros, pobres e órfãos, que eram considerados a escória da sociedade brasileira. O grande ponto que levou os marinheiros a iniciar uma revolta foi o pesado castigo corporal imposto aos marinheiros de baixa patente, em sua maioria negros. Embora tais medidas tinham sido proibidas aos militares na Constituição Imperial de 1824, a maior parte do núcleo oficial da Marinha acreditava que o castigo físico era uma ferramenta essencial para manter a disciplina em seus navios. Os oficiais utilizavam castigos corporais contra seus tripulantes afro-brasileiros e mulatos. O estupim que levou o início da Revolta da Chibata foi a punição dada para Marcelino Rodrigues Menezes, punido com 250 chibatadas. A Revolta da Chibata, no entanto, não aconteceu somente pela insatisfação com os castigos físicos, mas manifestou a insatisfação dos marinheiros, todos pertencentes às classes baixas, com o racismo existente na corporação e a desigualdade da sociedade. A revolta inicia-se no dia 22 de novembro de 1910, os marinheiros rebelaram-se e tomaram o controle dos navios, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, além de um navio patrulha chamado Deodoro. Durante a mesma manhã, os navios rebeldes dispararam contra os vários fortes militares localizados em torno da Baía de Guanabara, juntamente com o arsenal naval e as bases da Ilha das Cobras, da ilha de Vilegagnon e Niterói, atingindo também o Palácio Presidencial. Ocorreu também que uma bomba atingiu uma casa no antigo Morro do Castelo, matando 2 crianças, embora possa ter havido outras baixas. O governo abafou o caso para não gerar pânico na sociedade da época. Na noite de 22 de novembro, os rebeldes enviaram um telegrama ao presidente, que dizia: "Não queremos o retorno da chibata. Isto é o que pedimos ao presidente da República, o senhor Hermes da Fonseca, e ao ministro da Marinha. Queremos uma resposta imediata. Se não recebermos tal resposta, destruiremos a cidade e os navios que não são revoltantes." A voz que clamava nas embarcações eram que os marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá, e até então não nos chegou, rompemos o negro véu que nos cobria aos olhos do patriótico e enganado povo. Em terra, os civis acordaram na manhã do dia 23 de novembro descobrindo que os navios mais poderosos em sua marinha, tripulados pelos marinheiros mais baixos da subclasse, estavam disparando contra a cidade. Milhares rapidamente fugiram para o interior do Rio de Janeiro. A imprensa inicialmente alimentou os temores das pessoas, embora eles mais tarde trataram os rebeldes como celebridades, retratando-os como heróis. No Congresso, o influente senador e candidato à presidência da República derrotado, Rui Barbosa, patrocinou a causa dos rebeldes. Barbosa usou a retórica dos oficiais da Marinha contra eles próprios ao argumentar para uma solução diplomática. O Manifesto dos Marinheiros Revoltosos, enviado ao governo e ao Congresso, foi considerado um documento muito bem escrito, e nele os marinheiros faziam uma série de reivindicações como substituição de oficiais e promoção a oficiais negros, aumento do soldo, pois os negros recebiam um soldo menor e realizavam as tarefas mais pesadas nas embarcações,
Fim dos castigos físicos, melhor tratamento na Marinha Brasileira. O governo brasileiro aceitou as condições dos marinheiros e prometeu-lhes anistia caso colocassem fim à revolta. Assim, os marinheiros revoltosos entregaram as embarcações para seus oficiais no dia 26 de novembro de 1910. Porém, a promessa feita pelo governo brasileiro não foi mantida. No dia 4 de dezembro de 1910, veio a resposta do governo aos revoltosos. Ao todo, o governo brasileiro prendeu 600 marujos que foram enviados para a Ilha das Cobras, local onde foram aprisionados e torturados. Alguns marujos foram fuzilados e outros 300 foram enviados para o Acre, onde foram obrigados a trabalhar nos seringais da região. O líder da revolta, João Cândido, atingido por alucinações devido às sequelas de sua noite traumática, em que sofreu um terrível espancamento e tortura física, foi condenado a um hospital psiquiátrico, ficando lá por 18 meses, até que ele e 9 marinheiros fossem julgados por suas supostas ações contra o governo. Os juízes os consideraram não culpados, e todos foram dispensados da Marinha. Para os marinheiros que permaneceram ou estavam se juntando à Marinha, as condições não mudaram imediatamente. A revolta foi um grito por justiça e igualdade, um pedido para que os direitos humanos fossem respeitados. Os marinheiros desejavam dignidade e respeito, algo que lhes havia sido negado mesmo após a abolição da escravidão. Uma das principais consequências da revolta foi o despertar de uma consciência de classe e o empoderamento de pessoas marginalizadas. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal. Achou esse conteúdo interessante? Compartilhe e deixe o seu comentário sobre o assunto. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparecem em sua tela e até breve. Não preciso ter ambições, só há uma coisa que eu quero muito, que a humanidade viva unida, negros e brancos todos juntos. João Cândido.